Hoje, a notícia é a sanção da Magnitsky, primeiro, contra a Viviane Barsi de Moraes, a esposa do Alexandre de Moraes, e contra o Instituto Lex. Por quê? Por que do Instituto Lex? Porque a Viviane, agora que é sancionada, ela detém mais de 50% da empresa, do Instituto Lex. Bom dia, Lacombe, bom dia, Max, bom dia a todos os telespectadores aqui do Timeline, desse programa aqui, que fico muito feliz de ter sido convidado, de vir aqui hoje, nessa manhã de segunda-feira, para a gente comentar todos esses assuntos que a gente tem, principalmente a Lei Magnitsky, que agora é aplicada também a Viviane Barsi e ao Instituto Lex. O porquê da Viviane Barsi é porque a Viviane Barsi é quem comanda o Barsi de Moraes Advogados Associados, que é o escritório que defende os interesses dos clientes da Viviane de Moraes, que na verdade é uma maquiagem, que são os clientes do Alexandre de Moraes. Isso é um problema sério que existe no Brasil hoje, que são membros do judiciário que possuem escritório de advocacia. Isso não é permitido pela lei brasileira, isso não é permitido em lugar nenhum no mundo, mas de certa maneira isso acontece, não é nem apenas o Alexandre de Moraes que tem essa estrutura, a gente tem o Barroso também e diversos. Dias Toffoli. O Gilmar Mendes tem um também. O Gilmar Mendes ele opera por meio do Instituto de Direito Público, que é uma espécie de universidade que hoje em dia está em nome do filho dele, mas ele opera por nome também de um instituto, que é o IDP, que é muito famoso. Que faz os eventos em Lisboa. Sim, que faz os eventos, que fala o Gilmar Palusa, e que é uma forma de muitos advogados entrarem no grupo também do Gilmar Mendes. Então, a gente tem que destrinchar isso para entender o porquê, né? Tem muita gente que ainda não sabe por que se cria um instituto, que aí você consegue tirar o patrimônio do seu nome de pessoa física, fica no instituto, tem questões tributárias também, e os Estados Unidos, como é um país que tem um governo hoje em dia com pessoas muito preparadas, eles perceberam que a Magnitsky, apenas no Alexandre de Moraes, não iria surtir o efeito desejado de você sancionar uma pessoa que está violando direitos humanos. Então foi estendida a Viviane Barsi e ao Instituto Lex. Durante o programa a gente vai falar um pouco mais sobre os efeitos da Magnitsky nessas duas pessoas, a pessoa física da Viviane e a pessoa jurídica do Instituto Lex. Pega o escritório de advocacia, porque a Magnitsky saiu para Viviane Barsi de Moraes e para o Instituto Lex, que pertence a ela e aos filhos, está no nome dela e dos filhos, mas tem essa regra, né, do 50% rule da OFAC, né? Então, como ela tem 50% do o escritório acaba embarcando na onda da Magnitsky. Exato. Então a gente tem aí agora, de fato, uma Magnitsky aplicada à família do Alexandre de Moraes. Porque antes, como ela era aplicada a ele, mas ele estava sempre com ela, podia usar um cartão de crédito dela, provavelmente ele já tinha isso, já utilizava cartões de crédito do instituto ou cartão de crédito da esposa, a Magnitsky de fato não estava fazendo o efeito que deveria fazer. Agora, com essa extensão, esse efeito realmente vai fazer a família do Alexandre de Moraes sentir os reais efeitos disso. E deixando claro aqui que ninguém é a favor de punição a familiares de corruptos ou violadores só por serem familiares, mas é porque eles estão também envolvidos nisso. Claro. Nesse caso, eles fazem parte, né? Então, bem ressaltado. A gente tem que Claro. ressaltar esse caso aqui. Se a família dele não fizesse parte disso, nós não iríamos defender isso, mas nesse caso, eles estão sim fazendo parte. Porque esse é um modus operandi que é usado muito pelo Alexandre de Moraes, né? Pega a filha do Oswaldo Eustáquio, pega a mulher do Daniel Silveira e por aí vai, né? Ele vai tentando sempre pegar parentes, porque ele acha que esses parentes de alguma forma estão também contribuindo para algo que ele considera errado. O Zibenberg, desculpa, Max, só explorá-lo mais um pouquinho. Pode falar. Ele estava de olho aqui na página do escritório da Viviane Barsi Moraes, que é o escritório do Alexandre de Moraes, e viu lá que eles são especializados em tribunais superiores. E que é, na verdade, uma especialidade que ele estava explicando que não existe, né? O advogado atua em qualquer tribunal, né? Em qualquer instância. Mas por que eles fazem isso? É engraçado, né? Porque se você entrar agora e você digitar barsidemorais.com, aí você vai chegar no escritório deles e você vai procurar lá e eles vão falar que eles são especializados em cortes
eles são especializados em cortes superiores. Essa especialidade no direito não existe. No direito você pode ser especializado em direito civil, em direito penal, em direito eleitoral, direito previdenciário. Existem dezenas de especialidades, mas não existe especialidade em tribunal. Você não é especializado em um tribunal. Aí. E aí eles colocam ali embaixo ali, ó, que eles têm forte ali, tá ali, ó, seu jurídico tendo forte atuação nacional no consultivo e no contencioso junto com tribunais superiores. Não existe a especialidade de tribunais superiores. Isso aí não existe. Inclusive, isso aí foi objeto de um vídeo que eu gravei em 2020, que eu fui processado pelo Alexandre de Moraes e pelo sócio da esposa dele, civilmente, por citar essa questão. Até por isso que eu estava te contando isso lá como uma coisa... Ou seja, o Moraes não gosta que a gente fale isso, mas esse modus operandi, quem é advogado no Brasil sabe como é que funciona. Os advogados, Lacombe, atuam no Brasil inteiro em primeira e segunda instância. Quando o processo, como é fácil você levar um processo para o STJ ou para o STF, para o STJ você só precisa alegar uma questão de ordem de lei federal. Para o Supremo você precisa alegar uma questão constitucional. Qualquer processo você consegue levar lá para cima. Quando chega lá em cima, obviamente, outros escritórios já começam a assediar os processos, se são processos de alto valor. Então, se tem um processo que é uma causa que gira em torno de milhões, um escritório atua em primeira e segunda instância, quando ele sobe para Brasília, existe um assédio de escritórios que têm uma forte atuação nesses tribunais, que por lei não deveriam existir. Uma coisa é matéria, outra coisa é tribunal. Não existe escritório especializado em corte. É uma coisa que está errada e está no site aí deles aí. Está no site de todos os escritórios que são, de alguma forma, ligados a ministros do Supremo Tribunal Federal. O que está subentendido ali? Olha só, se você tiver alguma causa no STF, nos procure, porque a gente tem sempre um jeitinho de conseguir algo mais aqui. Então, é mais ou menos assim que funciona. O Max já está até com um vídeo, ele mandou já um vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro, mas antes deixa eu resumir as ótimas informações. Começamos bem a semana. Para você que está chegando agora ao Conversa Timeline, o governo Donald Trump anunciou hoje, nesta segunda-feira, agora há pouco, cheguei aqui à produtora, fechei o roteiro, tomei meu café, cheguei aqui, ó, sei lá, 5 minutos antes de eu chegar, saiu mais Magnitsky contra Viviane Barra. Tá aí, ó, a página da OFAC, né, que é aquele escritório de controle dos ativos estrangeiros do Tesouro Americano. Pode pesquisar lá o nome da dona Vivi, como diz o Roberto Jefferson. Ela está sancionada. E como ela detém 50% do escritório de advocacia, que está no nome dela, né, com 50% das cotas, o escritório também é atingido. E aí o LEX, Instituto de Estudos Jurídicos Limitada, da família Moraes, da dona Viviane e dos filhos, também sancionado. Por quê? Porque os Estados Unidos entenderam, olha, sancionar só o Alexandre de Moraes não está adiantando. Por quê? As finanças estão passando pelo nome da mulher dele, pelo nome desse instituto, né, que tem 12 imóveis, né, possui 12 imóveis, todos os imóveis da família Moraes. A casa em que eles vivem no Jardim Europa, apartamento enorme no Guarujá, casa em Campos do Jordão, uma casa que acabou de ser comprada em Brasília por 12 milhões de reais, o escritório de advocacia, o endereço do escritório, a sede, também está no nome desse instituto. Então, mais Magnitsky contra a família Moraes. A decisão da administração republicana do Donald Trump contra a Viviane Barros de Moraes foi publicada pelo OFAC aí, que eu falei, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Americano, e foi 30 de julho a primeira sanção contra o Alexandre de Moraes. Estamos em 22 de setembro, quase 2 meses, quase 2 meses depois, né? E assim a gente está aqui comemorando. Daqui a pouquinho nós vamos abrir um champanhe para comemorar, e o Eduardo Bolsonaro, que estava dizendo, olha, durante o período em que o Lula estará em Nova York, ele chegou ontem, no fim da tarde, aqui em Nova York, pode vir mais Magnitsky. A gente não sabia, né, se seria contra
juízes, entre aspas, né, ministros lá da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, contra quem viria, mais veio, mais Magnitsky, Max, contra a Viviane Barros de Moraes e o Instituto Lex de Estudos Jurídicos, que é, no fim das contas, né, a gente está destrinchando isso aqui, um instituto usado para ocultação de patrimônio, para provavelmente tentativa de sonegação fiscal e coisas desse tipo. Não conheço nenhum tipo de atividade que esse instituto faça, e é estranho que o Instituto de Estudos Jurídicos tenha em seu nome uma série de imóveis, todos os imóveis de uma família, né? Max. Vamos assistir o Eduardo? Eduardo? Não vi. Acabou de chegar aqui no grupo, não tive tempo de ver, não. Vamos ver. Vamos assistir. Tá aí já a produção. Eu acabei pegando produção de surpresa aí. Pode rodar, turma. Sancionar a esposa do Alexandre de Moraes. Ela agora, igual ao seu marido, também figura na lista da OFAC, o escritório do Tesouro americano encarregado de colocar essas sanções que proíbe a pessoa de ter qualquer relação com empresas americanas, sejam bancos, empresas de tecnologia e quaisquer outras. Eu espero que a elite brasileira entenda que somente parando a perseguição, cujo único remédio possível é uma anistia dos fatos, começando em 2019, para que não haja mais a possibilidade de se desengavetar qualquer desculpa para perseguir opositor político, somente dessa maneira é que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura. Eu espero que a elite brasileira seja pressionada a fazê-lo, caso não tenha a consciência necessária. E várias outras autoridades também estão sendo sancionadas hoje. Vocês vão ver no decorrer do dia. Os Estados... Ou seja, Lacombe. Pera lá. O cara anunciou que vem mais por aí. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam a mesma coisa que eu entendi, né? Eu juro a você, Max e Alexandre, turma que está acompanhando aí o programa, eu achava que tudo bem que o julgamento do Bolsonaro já deixou todo mundo irritadíssimo, né? Então eu sabia que viria alguma coisa, mas eu achei que simbolicamente fossem esperar o discurso do Lula amanhã, sabe? Mas não. Não. Bom, no jiu-jitsu não tem golpe de traumatismo, né? Não tem soco nem pontapé. Mas se a gente for fazer uma analogia com boxe, é aqueles jabzinhos iniciais para entrar com um direto, né? Com um cruzadão. Mas dá para fazer essa analogia. Espaço, né? Tá marcando o espaço. Exatamente, Lacombe. Então, vamos lá. Tem uma questão que eu acho que é importante da gente lembrar aqui. Vocês lembram do videozinho do Temer, Paulinho da Força e o Aécio, né? Ou seja, os três lá que vieram do pó, né? Voltaram do pó, né? As três múmias lá falando sobre a tal do PL da dosimetria. Não é mais PL da anistia, agora é o PL. Gostei do nome que você deu. Da dosimetria. É o PL da terceira via. PL da terceira via. É o PL do Teatro das Tesouras, né? Exato. Então, o que acontece? Por que eles falaram tanto desse tal de PL da dosimetria? Não tenho nenhuma informação aqui de bastidor, tá? Mas eu apostaria que esse PL da dosimetria foi gestado no STF. E eu arriscaria mais, eu colocaria aí que foi pensado por Gilmar Mendes, Moraes e Barroso. Por quê? Tá? Tem mais já, hein? Porque já saiu mais sanção? Estados Unidos revogaram agora há pouco, a notícia de 3 minutos atrás. Estados Unidos revogaram o visto americano do Jorge Messias, advogado-geral da AGU. Olha aí. Fonte ligada, não confirmado ainda, fonte ligada ao governo dos Estados Unidos. Vamos aguardar, por favor, vamos aguardar a confirmação. Mas estão já dando aqui as informações de que o Jorge Messias está na alça de mira e já teria tido visto revogado. Desculpa, Max, vai lá. Não, eu acho importante esse ponto aqui, tá, gente, que eu vou trazer para vocês. Por isso que eu peço que você preste atenção nisso. Por quê? Porque eles estão desesperados, tá? Não é exagero, não é torcida, é análise. Aqui eu estou fazendo a minha análise da situação. Esse PL da dosimetria é desespero. Por que eles estão querendo fazer esse PL da dosimetria? Por que eles precisam desesperadamente do PL da dosimetria? Tá? E
novamente, para mim, quem veio com essa ideia foi o STF, principalmente Gilmar Mendes, Moraes e Barroso, e obviamente que casou com o Centrão, casou com o plano da terceira via para a eleição do ano que vem, fez lá essa fusão perfeita, e aí a gente viu aquele videozinho terrível que vocês viram do Temer na semana passada. Mas por que eles estão desesperados para isso? Para evitar as sanções. Essas mesmas sanções que estão acontecendo agora, mais as que virão, porque Gilmar Mendes está na mira, Barroso está na mira, eram os dois que já tinham sido ditos, e agora estão na mira também, né, o Zanin e a Carmen Lúcia, por causa do voto que condenou o Jair Bolsonaro, né? Uma condenação completamente absurda de um crime que nunca aconteceu, que não há sequer uma evidência de que o crime tenha acontecido. Então, preste atenção nisso, tá? Isso é muito importante. Eles não querem mais as sanções estão incomodando os ministros. Isso é a primeira coisa que você tem que entender. Eles podem falar o que for. Aquele videozinho do Barroso, que a gente até colocou na semana passada, né? Com a musiquinha triste do Chaves, ele quase chorando ali, aquilo ali é o que todos os ministros estão sentindo. Talvez com exceção do Flávio Dino, tá? Com exceção do Flávio Dino, que está se achando ali agora o maioral. Mas todos os outros estão sentindo, eles não querem receber as sanções que o Alexandre de Moraes está recebendo, ainda mais agora, que está afetando esposa, que está afetando empresa da esposa e dos filhos. Tá? Então agora isso que eu estou falando vai subir um nível. Então, o que está acontecendo? Eles precisam, presta atenção nisso, o STF precisa que o Congresso dê o aval na condenação de Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro. Isso é muito importante, porque a direita não pode ceder 1 milímetro. Tá? Isso é uma estratégia do STF. Se o Congresso fizer a tal da PL da dosimetria, né, o tal da PL da dosimetria, você vai transmitir para os Estados Unidos que o Congresso deu o aval à decisão do STF quando condenou os presos de 8 de janeiro e Jair Messias Bolsonaro. Tá? É só para isso que serve essa história de PL da dosimetria. Tá? É só para isso que serve. Aí, óbvio que o Centrão viu ali uma oportunidade da terceira via, né, para a eleição do ano que vem e abraçou com todas as forças e veio junto. Até porque tem muita gente da elite econômica, né, do mercado financeiro, Faria Lima e Companhia Limitada, ligado a essa galera do Centrão, e eles não querem sanções econômicas contra o Brasil, eles não querem as tarifas. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Vocês têm que olhar com o olhar, né, vocês têm que ver com o olhar de um observador aqui dos Estados Unidos, do governo Trump. O governo Trump tem medo, sim, tá, de as ações que ele faz no Brasil façam com que o Brasil inteiro vire contra os Estados Unidos. Isso já aconteceu em outros momentos da história dos Estados Unidos e eles não querem que isso aconteça com o Brasil. Então, quando eles veem o povo saindo na rua a favor do Bolsonaro, isso fortalece as sanções. É por isso que as sanções estão acontecendo hoje. Lembra que a gente falou para vocês do 7 de setembro, lá do início de agosto? A gente não estava fazendo aqui papel de palhaço, de animador de torcida, não. Aquilo ali era estratégia. Os Estados Unidos precisava ver que o povo brasileiro está com Bolsonaro e não está aceitando as decisões arbitrárias, ilegais e inconstitucionais de ministro do STF. E isso ficou claro para eles. Outra coisa que para eles também é um ótimo medidor, né, é sobre as sanções. O fato do Congresso querer anular as decisões do STF. Porque eles sabem que o STF não é eleito pelo povo, mas o Congresso sim. O Congresso é o representante mais direto do povo hoje no Brasil. Então, o fato do Congresso, na sua maioria, estar a favor da anistia
de Bolsonaro e dos presos de 8 de janeiro dá segurança para o governo americano agir. No momento em que o Congresso, isso é muito grave, tá? No momento em que o Congresso embarcar em PL da dosimetria, no mesmo ato o Congresso está dando o aval dele para as condenações dos ministros. Porque aí já não se fala mais em anular condenação. Se fala em quê? Se fala em justificar as condenações, só vamos dar uma pena melhor. Isso é inaceitável. E não tem essa história lá do videozinho do Temer. Porque o STF já declarou inconstitucional e não adianta a gente fazer, isso só vai causar um mal-estar com o STF. Mas esse é exatamente o ponto. A gente tem que mostrar para o mundo que o STF não respeita mais a decisão do povo e nem a decisão do Congresso. Não, a direita não pode ceder nesse ponto. É melhor nem ter PL nenhum. Se for para sair PL da dosimetria, é melhor não ter, porque o efeito vai ser o contrário do que a direita quer, do que o povo quer. Porque no momento em que você der o aval do Congresso à condenação que o STF fez, que são absurdas, tá? Vai ficar mais difícil para o governo Trump agir. Para você convencê-los vai ser mais difícil, porque o Congresso vai ter embarcado junto com o STF. Então não é hora de ceder nenhum milímetro. A direita nunca esteve tão forte. Eu sei que vai ter gente que vai ouvir isso e vai rir do que eu acabei de falar, mas é a mais pura verdade. É porque o sistema não vai mostrar que ele está enfraquecido. Certos ministros que sabem, principalmente o Gilmar Mendes, tá? Que sabem muito bem que não pode demonstrar fraqueza, porque no momento que demonstra fraqueza publicamente é o momento que ele começa a cair politicamente, porque sim, ele é um agente político, confesso até, ele vai sempre ter um discurso belicoso, ele vai sempre ter um discurso de que nós vamos fazer acontecer, mas na verdade ele sabe que eles nunca estiveram tão enfraquecidos. Então a direita não pode cair na tentação de sequer pensar em PL da dosimetria. Ou é anistia ou é nada. A gente não o Congresso não pode dar o aval dele a condenações ilegais, inconstitucionais, como as do 8 de janeiro e a do núcleo crucial lá, né, contra Bolsonaro e todos os outros que foram condenados recentemente. Se isso acontecer, isso vai dificultar ainda mais a ação dos Estados Unidos em relação às sanções. Porque nesse momento, eles vão entender que o Congresso está dando o aval dele. E é isso que os ministros do STF querem. Tá? Gente, os ministros nunca ligaram de anular decisões do Congresso. Por que agora eles iam estar querendo uma solução amigável por nada? Não vamos desescalar esse enfrentamento STF-Congresso. É exatamente esse enfrentamento STF-Congresso que mostrou ao Donald Trump e à administração Trump que o STF é um tribunal ilegítimo. Porque ele não respeita mais as decisões autônomas do outro poder. Então a gente não pode cair nessa conversa. Se você não entendeu o que eu estou falando, faz a pergunta aí no chat, faz superchat, porque é muito importante que vocês entendam isso e que vocês cobrem os parlamentares. É PL da anistia ou nada. Tá? Não tem outra opção. Qualquer coisa que não anule as condenações, tá, vai estar jogando a favor do STF, a favor dos ministros. Porque aqui quando eu falo STF, eu não estou falando da instituição, né? Porque eu sei que eles gostam de falar isso. Não, é muito pelo contrário. Desde o início de toda essa bagunça que eles começaram, principalmente no início de 2019, com o inquérito das fake news, desde o início o que nós queremos é proteger a instituição do STF destes tiranos,
destes ditadores de toga, dessas pessoas que estão destruindo a Suprema Corte e o Judiciário brasileiro. O Judiciário brasileiro tem que ser resgatado dessa corja. Então, é muito importante que vocês entendam, essa jogada é para mostrar que o STF está agindo em acordo com o Congresso. E isso a gente não pode permitir. Não pode aceitar nada de PL da dosimetria. Tá? Não caiam nessa conversa. A direita nunca esteve tão forte por causa da pressão externa. Agora é hora de continuar as manifestações, tá? Que é uma coisa que me incomoda um pouco, a gente está parado, né? Não ter mais nada nas ruas da direita se manifestando. Isso é importantíssimo para que lá fora eles vejam. Gente, olha o exemplo do Irã. Se você não está acreditando, olha o exemplo do Irã. Os Estados Unidos queria agir mais no Irã, além daqueles bombardeios. Mas as manifestações foram consideradas por eles poucas. Não tão expressivas como eles esperavam. Para tentar ajudar o povo a derrubar o ditador que lá está. Então é a mesma coisa. Agora é hora de manifestação e de cobrar os parlamentares para que eles atuem pelo PL da anistia. Saindo o PL da anistia, o STF anulando, vai ficar claro para os Estados Unidos e para o mundo que o STF não respeita as decisões legítimas do Congresso brasileiro. Lacombe.